Começa agora Aedas no Ar. Um olá para todos vocês que nos ouvem aqui no rádio ou pela internet. É hora de se informar sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Eu sou Douglas Kissen e este é o Aedas no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais. Somos a assessoria técnica independente dos atingidos e atingidas nas regiões 1 e 2 da bacia do Rio Paraopeba e represa de Três Marias. Motivados pela luta do povo atingido, trazemos mais uma edição onde vamos tratar de assuntos da reparação, sempre fazendo memória às 272 joias que perderam suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019, e renovando nosso desejo por justiça e reparação integral. E nesta edição do Aedas no Ar você vai ouvir: atingidos e atingidas realizam manifestação pela continuidade da Aedas, por auxílio emergencial, por condições dignas de participação dos conselheiros na governança do anexo 1.1 e paralisam a linha férrea em Mário Campos e Brumadinho. PCtrama denuncia violação do direito à consulta prévia, livre e informada em decisão das instituições de justiça. Anexo 1.1. Em rodada de reuniões intercomunitárias promovidas pela Aedas, lideranças atingidas acertam os últimos detalhes dos regimentos internos dos conselhos locais. Pessoas atingidas das regiões 1 e 2 deixam seus depoimentos em defesa da garantia do direito à ATI. Você está ouvindo Aedas no Ar. Iniciamos essa edição do Aedas no Ar saudando a luta das pessoas atingidas das regiões 1 e 2 da bacia do Paraopeba, que se manifestaram na última semana pela garantia da assessoria técnica independente, pelo auxílio emergencial e pelo direito à participação na governança dos recursos da reparação. O ato das pessoas atingidas teve início na manhã de terça-feira, dia 28 de outubro, no município de Mário Campos. Já na quinta-feira, dia 30, o ato ganhou uma nova frente de luta em Brumadinho. Munidos de faixas expondo suas reivindicações, os manifestantes ocuparam a linha férrea utilizada pelas mineradoras da região. Já são quase 7 anos do desastre-crime do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, que levou incontáveis danos à bacia do Rio Paraopeba, desde o município de Brumadinho até a represa de Três Marias. No ato, as pessoas atingidas denunciaram a violação ao direito à assessoria técnica independente e, em suas faixas, lembraram de movimentações recentes das instituições de justiça. Os atingidos pediram pela continuidade da Aedas enquanto ATI e reforçaram que essa foi uma escolha pelo voto popular. O pagamento emergencial faz parte das demandas levantadas no ato. O programa de transferência de renda, que cumpria a função de auxílio emergencial, foi encerrado em outubro. Um novo auxílio está em discussão na segunda instância da Justiça Mineira, mas ainda não há uma data para o julgamento da ação. Desamparados, as lideranças atingidas denunciam o agravamento das vulnerabilidades do território. Outro ponto abordado pelos manifestantes é reivindicação pelo direito à participação no anexo 1.1, que prevê os projetos de demandas das comunidades e é, em tese, a única parte do acordo judicial que permite a participação popular na tomada de decisões e gestão dos recursos. Esse acordo assinado entre Mineradora Vale, instituições de justiça e Estado não contou com a participação dos atingidos em sua elaboração, e desde 2021, lideranças têm denunciado sua ineficiência em promover a reparação e a impossibilidade de participação popular. Você está ouvindo Aedas no Ar. Ao acatar o novo pedido de tutela de urgência das IJs, decisão liminar do desembargador André Leite Praça, suspendendo os efeitos das decisões do juiz Murilo de Abreu, que havia garantido a correção dos valores, fere um direito muito caro e importante para os povos e comunidades tradicionais atingidos da bacia do Paraopeba. E eu estou falando do direito à consulta livre, prévia e informada previsto na Convenção 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho,
na qual o Estado brasileiro é signatário. Lideranças dos povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana, PCTrama, destacaram a violação dos direitos pelas instituições de justiça e pedem a continuidade da AEDAS enquanto assessoria técnica independente. Vamos ouvir agora o Babalorixá Marcílio, do Ilê Axé Babajacunã Joei, atingido da comunidade Francelinos de Juatuba. Sou PCTrama, sou atingido. Estou fazendo esse vídeo com repúdio às ações das IJs contra a AEDAS e dizer que tudo que for feito contra a AEDAS está sendo feito contra nós atingidos. Mais uma vez, estamos sendo atingidos por não ter tido o direito de ter sido consultados. Não nos deu o devido direito à consulta livre, prévia e informada. Simplesmente tomaram a atitude de acabar com o trabalho da AEDAS, um trabalho brilhante que vem nos orientando e nos ajudando ao longo desses 6 anos de crime que a Vale cometeu contra o meio ambiente e contra nós atingidos. O PCTrama reúne uma diversidade de povos situados na região 2. Nações de Candomblé, Omolocô, Umbanda e Reinado integram a organização dos atingidos, que teve seu protocolo de consulta lançado em março de 2023, sendo o primeiro documento de nível nacional construído por povos e comunidades tradicionais de matriz africana e reinados. A atingida capitã Pedrina, do Enzoatim Caiangô Uamucungô, situado na comunidade Braunas, em Juatuba, faz o apelo pela reversão da decisão contra a AEDAS. Nós temos um protocolo de consulta prévia, livre e informada, que deve ser respeitada por qualquer instituição, conforme prevê a lei. E estamos aqui fazendo este apelo às instituições de justiça para que reveja as suas decisões e respeitem-nos, respeitem nosso protocolo, respeitem a nossa dignidade para que nós possamos ter essa assessoria da AEDAS. Nós não queremos outra empresa a nos assessorar, porque já estamos acostumados e trabalhando juntos. Não queremos outra empresa que talvez não saiba dar continuidade a tudo aquilo que nós estamos fazendo. Respeitem nossos direitos, respeitem a nossa dignidade. Sabe, pessoal, por causa de um entendimento equivocado da empresa Canf, o repasse para a assessoria AEDAS foi reduzido num percentual alto que impossibilita que ela dê continuidade no trabalho de qualidade que vem efetuando ao longo de todos esses anos. As atingidas Mãe Cleusa e sua filha de santo Vânia, do terreiro de Umbanda Vovó Maria Conga de Juatuba, falaram da importância da continuidade da AEDAS enquanto assessoria técnica. Eu queria continuar com a AEDA, que foi ela que representou nós a primeira vez. Então nós queremos ela, não queremos outras pessoas, não. Nós queremos a AEDA. A gente gostaria que a AEDAS continuasse conosco. A AEDAS está nos representando, nos assessorando desde o começo. A luta ainda não terminou. Nós precisamos das pessoas que estavam com a gente desde o princípio, para a gente conquistar essa reparação tão importante e que ainda não chegou para nós, para ir para os povos de tradição e matriz africana. É isso, povo. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais informação. Estamos apresentando AEDAS no ar. Voltamos a apresentar AEDAS no ar. E voltamos com a AEDAS no ar, o programa semanal da Assessoria Técnica Independente AEDAS, que está lado a lado com as pessoas atingidas das regiões 1 e 2 da Bacia do Paraupeba, promovendo a participação informada e na luta por justiça e reparação integral.
Além do Aedas no Ar, levamos informações sobre a reparação diariamente em nosso site, o aedasmg.org. E nas nossas redes sociais, no @aedasmg. E fica aqui o nosso convite para você acessar os nossos canais e nos seguir nas redes sociais. Você está ouvindo Aedas no Ar. Durante o mês de outubro, a Aedas realizou a 6ª rodada de reuniões com as comunidades atingidas das regiões 1 e 2, que abrangem os municípios de Brumadinho, Betim, Mário Campos, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Joatuba e Mateus Leme, pelos povos e comunidades tradicionais. E agora eu vou compartilhar com vocês como foi esse momento. Essa nova etapa teve como objetivo de complementar os regimentos internos dos conselhos locais do anexo 1.1, já em construção, e aprofundar os diálogos sobre a composição desses conselhos, que integram a governança popular do anexo 1.1, estrutura que deve decidir sobre os projetos de demandas comunitárias e linhas de crédito e microcrédito, com foco no fortalecimento econômico, eixo central da reparação coletiva. Desde 2023, as pessoas atingidas das regiões 1 e 2 vêm se preparando para a execução dos 2 anos iniciais do anexo 1.1 junto à Aedas, participando de um intenso processo de construção participativa. Nas etapas anteriores foram definidos os agrupamentos de comunidades, foram discutidos também os danos coletivos e consensuados os nomes das conselheiras e conselheiros locais e regionais, enviados à entidade gestora para as formações iniciais. Acompanhamos a rodada de encontro com as pessoas atingidas e quem explicou melhor sobre essa etapa tão importante foi a Juliana Funari, coordenadora da equipe do anexo 1.1 da Aedas. Hoje a gente está iniciando mais uma rodada de reuniões intercomunitárias, que são reuniões dos conselhos locais, com o objetivo de avançar na construção dos regimentos internos dos conselhos locais. Quem está participando dessas reuniões são os conselheiros e conselheiras, locais aqui da região 2, de cada um dos conselhos. Esse processo ele é uma preparação para a inauguração dos conselhos locais e regionais com a entidade gestora. E essas reuniões elas vão gerar uma versão atualizada dos regimentos internos dos conselhos locais, que são parte dessa preparação para a inauguração desses conselhos. Levi Duarte, da comunidade Presidente em Brumadinho, destacou a importância desse momento. Olha, o espaço hoje, eu acho que ele foi muito importante para clarear as nossas ideias, sobre a formação dos conselhos, sobre a deliberação, desses projetos, e como que vai acontecer, e assim as regras, que o conselho está colocando para isso funcionar. As reuniões também têm sido momentos de união e aprendizado coletivo. Terezinha Leite, do Alto Boa Vista, em Betim, avaliou o processo de forma muito positiva. A Aedas, é impecável no que ela faz. Temos muito que agradecer a ela e esses encontros estão sendo assim inexplicável, o conhecimento que a gente tem com a explicação, do pessoal da Aedas. E é muito importante, porque toda a comunidade estão juntos, os representantes, as comissões, e estamos unidos aí para lutar, pelos nossos direitos, e fazer o que for melhor para todos nós. Um dos pontos centrais dessa rodada foi o artigo 18, que trata da composição dos conselhos. A entidade gestora estabeleceu que cada conselho local deve ter 3 representantes titulares por comissão de atingidos, de forma a garantir a ampla participação. Em alguns casos, considerando esse processo preparatório e de construção, foram indicados novos conselheiros, fortalecendo a representatividade de mulheres, povos e comunidades tradicionais, juventudes e outros marcadores sociais das diferenças. As falas mostram o espírito de coletividade que marca todo o processo. Edalgisa Martins, de Santa Ana, em Igarapé, falou sobre o sentimento de união. Eu estou muito esperançosa com a união que eu estou vendo, o respeito entre os componentes do Conselho, a nossa participação com a Aedas, que tem nos ensinado desde o início, e estamos fazendo agora uma repescagem,
formação mesmo com todos que estão entrando no Conselho agora. Leonardo Henrique Paula Silva, liderança do PC-Trama da Unidade Territorial Tradicional Enzoatim Caiangô Amucungô, em Joatuba, reforçou a importância do diálogo. A conversa foi boa, já que é difícil você chegar a com consenso, sempre vão ter ideias diferentes, mas com o diálogo acaba que as coisas vão se encaixando, as pessoas vão entendendo e nós vamos chegando no consenso. O conselho está se estruturando, nós pensamos muito na questão de ter mais representatividade para que mais pessoas que se interessam pela causa possam se juntar conosco. Essa rodada também prepara as comunidades para a próxima etapa, a inauguração dos conselhos locais e regionais de governança, prevista para acontecer em outubro e novembro de 2025, junto à entidade gestora. Mas o processo enfrenta desafios. Com a suspensão da complementação de recursos destinados a AEDAS para o acompanhamento técnico do anexo 1.1, a continuidade da ATI está em risco, o que pode prejudicar o avanço da reparação e a efetiva participação das pessoas atingidas. A AEDAS segue comprometida com a luta das pessoas atingidas e buscando reverter essa situação. É fundamental garantir condições dignas de participação, respeitando o protagonismo e a centralidade das pessoas atingidas no processo de reparação. O anexo 1.1 é um assunto muito importante da nossa pauta, e ações como as reuniões intercomunitárias materializam a importância do assessoramento técnico independente para as populações atingidas. Afinal, é a ATI responsável por promover a participação informada e, como consequência, a participação popular no processo de reparação. Você está ouvindo AEDAS no ar. Antes de finalizar o nosso programa, vamos reproduzir o áudio de um vídeo produzido pela AEDAS que contextualiza o atual momento de instabilidade e riscos do direito à assessoria técnica nas regiões 1 e 2. Desde o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em 2019, milhares de pessoas aguardam por justiça e reparação. O acordo da reparação foi firmado entre a Vale, as instituições de justiça e o Estado de Minas Gerais, sem a participação das pessoas atingidas. A luta dos atingidos e atingidas conquistou a PEAB e a PENAB, políticas estadual e nacional dos atingidos por barragens, que garantiu algo inédito: o direito à assessoria técnica independente, sem vínculo com a mineradora, eleita pelos próprios atingidos. Porque ela é muito importante para quê? Para nos preparar para esses debates, quando a gente chega para uma reunião ou para um encontro, a gente já ter ali a pauta fortalecida, que quem faz isso junto com os atingidos é a ATI, no caso, a AEDAS. A nossa relação com a ATI, eu costumo dizer que ela é quase que familiar, né? Por conta dessa confiança, essa relação mesmo de diálogo, né? De ouvir a gente e a orientação toda, né? Técnica que ela nos oferece. A AEDAS foi escolhida pelas pessoas atingidas na região 1, epicentro do desastre crime, e na região 2, região mais populosa e de grandes vulnerabilidades sociais. As últimas decisões geram ainda mais instabilidade e insegurança sobre o futuro. Apesar dos apelos e manifestações públicas das pessoas atingidas, o desembargador acolhe o recurso e suspende as decisões do juiz Murilo Silva de Abreu. Essa decisão atinge diretamente o direito à ATI e a participação das pessoas atingidas no anexo 1.1 das regiões 1 e 2. A nossa assessoria técnica, ela foi eleita por nós democraticamente. A gente precisa dela, porque sem ela a gente não tem como atuar, como trabalhar, vai parar é tudo. Então eu peço carecidamente que, como ela foi eleita democraticamente, que as instituições de justiça voltem atrás. A retirada da ATI dessas regiões significa que milhares de atingidos ficam sem assessoria técnica, sem acesso aos anexos que garantem a reparação e sem voz no processo. As comunidades agora enfrentam um novo desafio: manter seus direitos vivos. Eu venho aqui repudiar a decisão das instituições de justiça contra a AEDAS, a nossa assessoria técnica,
que foi votada por nós, escolhida por nós. E quero aqui dizer que as nossas leis têm que sair do papel, a PENAB e a PEAB, e que elas venham fazer parte de todo o processo de reparação. Não vamos mais tolerar nenhuma violação de direito por parte da justiça. A luta por justiça continua. É hora de se informar, de se mobilizar e exigir que os direitos dos atingidos e atingidas sejam respeitados. A reparação não pode parar. Nesse áudio que você acabou de ouvir, tivemos os depoimentos dos atingidos Edmar Silva, do Quilombo Marinhos, localizado em Brumadinho, Walter Matias, do bairro Satélite de Joatuba, Dailza Ribeiro, do bairro Planalto de Brumadinho e de Nivanete Santos, da comunidade Charneca de Betim. É isso, pessoal, por hoje a gente teve muito assunto importante para as pessoas atingidas, mas vamos encerrando aqui o nosso programa Aedas no Ar. Mas seguimos sempre juntos e juntas nas trincheiras da luta por justiça e reparação integral. E vou lembrar novamente a todos de nos seguirem nas redes sociais, no @aedasmg, e de acompanharem as notícias sempre atualizadas no nosso site, no aedasmg.org. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima semana. Este programa é produzido com os recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Diego Cota e Felipe Cunha. A edição de áudio é de Douglas Kissen. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto Aedas para a OPEBA.